Olá e bem-vindos! Hoje, a nossa missão é um pouquinho diferente nessa. Um pouco diferente, mas muito especial. Sim, a gente analisou um material riquíssimo enviado pelo Fernando Bianco, da Bianco Terapias Integrativas. E são anotações, reflexões de toda uma jornada terapêutica com o Enneagrama. E o nosso objetivo aqui é destilar isso, sabe? Criar uma síntese, um guia prático focado na jornada do Eneatipo 8, o desafiador. Exato. É como se a gente estivesse consolidando um mapa para a pessoa continuar a viagem agora por conta própria. E esse é um momento crucial. Depois de mergulhar fundo, é preciso ter clareza, né? Ter os pontos de referência para não se perder no dia a dia. Com certeza. O Enneagrama é um mapa vivo. E o que a gente vai fazer hoje é criar uma espécie de mapa de bolso. Gostei disso, mapa de bolso. Com os principais aprendizados que essas sessões trouxeram. A ideia é revisitar a estrutura do tipo 8, não como teoria, mas como uma experiência vivida, para que as ferramentas fiquem sempre à mão. Ótimo. Então vamos começar pela base, pela fundação de tudo. Vamos lá. Um dos pontos mais fortes em todo o material foi a clareza sobre a motivação central do tipo 8. Sim. Essa necessidade, visceral de se proteger, de estar no controle da própria vida e principalmente de resistir a qualquer custo ser controlado pelos outros. É uma busca incessante por autonomia. E o que é fascinante é que essa busca não nasce do nada, né? As anotações das sessões levavam a gente repetidamente àquilo que o Enneagrama chama de ferida original. A ferida original. É a formação de uma crença profunda, quase sempre na infância, que diz: o mundo não é seguro, se eu não for forte, eu vou ser ferido, dominado ou traído. Nossa, é muito forte isso. É muito forte. E essa convicção surge de experiências onde a criança se sentiu vulnerável, desprotegida em momentos críticos, e aprendeu, talvez cedo demais, que precisava construir uma muralha e se tornar seu próprio guardião. Essa ideia da muralha é poderosa. E a energia usada para construir e defender essa muralha é o que os materiais chamam de paixão do tipo 8, a luxúria. Exato. É um conceito que pode confundir no início, né? A gente viu claramente que não tem a ver com o sentido sexual, mas sim com o apetite por intensidade. Um apetite, essa é a palavra. É uma energia de sempre mais. Mais controle, mais estímulo, mais vida. É uma força vital enorme usada como combustível para manter essa muralha impenetrável. Exatamente. É uma energia de excesso. Se um pouco é bom, muito é melhor. A luxúria é a armadura energética que diz: nada pode me atingir. Certo. E o caminho de cura que os materiais apontam? A virtude parece, à primeira vista, um paradoxo. Espera um pouco, vamos nesse ponto. A virtude é a inocência. Honestamente, para o desafiador, um tipo definido pela força e pelo controle, a palavra inocência soa quase como um insulto. Eu entendo. A maioria associaria a inocência com ingenuidade, com fraqueza, que é exatamente o que o 8 mais teme. Como é que essa conexão funciona na prática? Essa é a beleza e a profundidade do mapa. Não se trata da inocência da criança ingênua, mas da inocência do sábio. A inocência do sábio. É a capacidade de se aproximar de uma situação sem o filtro da desconfiança, sem a armadura da expectativa de traição. Pensa num líder verdadeiramente magnético. As pessoas não o seguem por medo, mas porque sentem a autenticidade dele. Entendi. Confiam que não há uma agenda oculta. Essa é a inocência em ação. A força de agir com o coração aberto, o que, paradoxalmente, gera uma lealdade e uma conexão muito mais fortes do que qualquer controle jamais conseguiria. É a força de confiar seletivamente. Que é um ato de coragem imenso para o 8. Entendi. É baixar a guarda por escolha, não por descuido. E essa guarda alta, essa armadura, se manifesta em comportamentos muito concretos. Lembro de uma anotação sobre a tendência de testar as pessoas constantemente. Vamos detalhar um pouco esses mecanismos de defesa que apareceram tanto. Reconhecê-los em tempo real é a chave. O principal e talvez o mais inconsciente é a negação da vulnerabilidade. É uma supressão automática de qualquer sentimento percebido como fraco. Medo, tristeza, confusão, a própria necessidade de ajuda. A frase
"eu preciso de você" pode ser a mais difícil de ser dita. Imagino. A gente viu nos exercícios como essa negação cria uma fachada de autossuficiência que muitas vezes isola a pessoa. E quando esses sentimentos vulneráveis ameaçam aparecer, outro mecanismo entra em ação: a raiva protetora. Ah, sim. É impressionante como a raiva se torna a emoção segura. É como se fosse o primeiro soldado na muralha. É uma ótima analogia. Se alguém diz algo que magoa, a resposta imediata não é a dor, é a raiva. É uma forma de empurrar o invasor para longe antes que ele chegue perto do coração. É muito mais fácil sentir raiva do que sentir a dor de uma ferida sendo tocada. A raiva cria distância e reafirma o controle. Certo. O que nos leva a outro mecanismo: o controle do território. Isso ficou muito claro nos relatos. E não é só sobre o espaço físico. Não, é emocional, psicológico. Exato. O tipo 8 precisa saber onde começam e terminam suas fronteiras e quem tem permissão para entrar. Qualquer tentativa de invasão, de dar ordens ou conselhos não solicitados, é vista como uma ameaça direta à sua soberania. O que explica os testes de lealdade que eu mencionei. O material descrevia isso não como uma maldade, mas como um processo de verificação. Isso. É como se o 8 empurrasse as pessoas contra a parede para ver se ela é sólida. Você aguenta a minha intensidade? Você vai ficar do meu lado mesmo quando as coisas ficarem difíceis? É uma busca desesperada por encontrar pessoas em quem se possa finalmente confiar. Para talvez um dia baixar um pouco a guarda. E todos esses mecanismos, no fim, servem àquela crença original: preciso me proteger a qualquer custo. Exato. O desenvolvimento contínuo, o trabalho pós-terapia, é sobre inserir uma pausa entre o gatilho e a ativação automática dessa armadura e se perguntar: essa muralha toda é realmente necessária agora? Uma das coisas mais reveladoras nos materiais foi a ideia de que essa energia toda não é estática. Ela se move, muda de qualidade. A imagem das flechas no Enneagrama foi um ponto de virada, mostrando que existem caminhos muito claros. Sim, tanto para os momentos de estresse quanto para o crescimento. As flechas são o GPS do Enneagrama para o desenvolvimento. Um GPS, perfeito. Elas mostram para onde nossa energia vai quando a gente está sob pressão e qual é o caminho consciente para integração. Vamos começar pelo lado mais desafiador, a flecha de desintegração, que para o tipo 8 aponta para o tipo 5, o investigador. O que é um movimento fascinante, porque é totalmente contraintuitivo. Totalmente. Vimos em vários exemplos. O 8, que é pura ação, assertiva, expansão, quando está sobre um estresse prolongado ou se sente encurralado, faz o oposto. Ele se retrai. Se retrai. Lembro de um relato sobre um executivo do tipo 8 que, prestes a fechar um negócio gigantesco, simplesmente paralisou. Trancou-se no escritório por dias, analisando planilhas, duvidando de tudo. É esse o movimento para o 5 em ação, certo? Exatamente esse. O general expansivo se retira do campo de batalha e se esconde na biblioteca para estudar os mapas incessantemente. A ação dá lugar à análise excessiva e ao isolamento. E aí ele pega as características menos saudáveis do 5, imagino? Pega. O distanciamento emocional, a desconfiança que vira quase uma paranoia, sabe? E a necessidade de entender tudo de todos os ângulos antes de agir, o que leva à paralisia. É o medo profundo de ser pego desprevenido. É um lugar sombrio. Mas felizmente os materiais também mostraram o caminho de volta, a trilha da luz. Sim, a flecha de integração que para o 8 aponta para o tipo 2, o prestativo. Certo. E aqui está a diferença crucial. A desintegração é uma reação automática ao estresse. A integração é uma escolha consciente, é o caminho do crescimento. É uma escolha. É quando o 8 decide, deliberadamente, colocar toda a sua imensa força não a serviço do controle, mas a serviço do cuidado, do coração. A força se une à ternura. Mas isso não corre o risco de amolecer demais a força do 8? Nos debates surgiu o medo de que abraçar o lado 2 pudesse significar perder a assertividade, a capacidade de liderar com firmeza. É um medo compreensível, mas a realidade é o oposto. A integração não subtrai, ela soma.
A força do 8 não desaparece, ela é refinada. Refinada, como? Cita: ao se mover para o 2 saudável, o 8 desenvolve empatia genuína. Entendi. A generosidade deixa de ser uma forma de criar dívida ou controle e se torna um ato genuíno de apoio. É a força do 8 guiada pela compaixão do 2. Essa é a expressão mais poderosa e influente do desafiador. Essa diferença entre a retração para o 5 e a expansão para o 2 me faz pensar. E nem todo 8 é igual no dia a dia. Os materiais falavam muito sobre diferentes níveis de expressão dessa energia, como se fosse um espectro. Exatamente. A dinâmica das flechas está diretamente ligada aos níveis de consciência. A gente pode pensar em 3 grandes patamares. Ok. Nos níveis não saudáveis, a energia do 8 está totalmente a serviço da ferida. A pessoa se torna vingativa, agressiva, dominadora e pode até ser autodestrutiva. É a crença de o mundo é uma selva e eu sou o predador mais forte levado ao extremo. Exatamente. Aí no meio do espectro, nos níveis médios, é onde a maioria das pessoas transita. Aqui a gente tem o comandante intenso. É a luta constante por controle. A intensidade que pode ser carismática, mas também intimidadora. É um estado de prontidão para batalha, o que deve ser exaustivo. Muito. Então temos os níveis saudáveis. É aqui que a integração com o tipo 2 floresce. O poder é usado com sabedoria e generosidade. A força imensa do 8 é canalizada para proteger os vulneráveis, lutar por justiça. É o arquétipo do protetor visionário. Perfeito. Uma pessoa que não precisa provar sua força porque ela é evidente nas suas ações construtivas. Sua presença inspira segurança, não medo. A grande questão que surgiu em várias sessões foi como se sobe nesses níveis, como se faz esse movimento consciente da média para saudável. O grande catalisador, o ponto de virada que o material todo aponta para o tipo 8, é a descoberta de um propósito. Um propósito. A transformação real acontece quando a força deixa de ser usada primariamente para autoproteção, para defender a muralha do eu, e passa a ser canalizada para uma missão, uma causa, algo maior que a própria pessoa. E que esteja alinhado com os valores dela, como justiça, integridade. Exato. Ou seja, a mesma energia que antes era usada para construir muros para se defender, agora é usada para construir pontes para os outros ou para derrubar muros que oprimem a coletividade. Perfeitamente colocado. O propósito muda o foco do eu preciso me proteger para o que no mundo precisa da minha proteção. Essa mudança de perspectiva é a chave que abre a porta para o tipo 2. A liderança deixa de ser sobre controle e passa a ser sobre serviço. E é aí que o 8 encontra sua verdadeira e mais duradoura forma de poder. Certo. Isso tudo é muito poderoso, mas precisa ser traduzido para o dia a dia. Vamos consolidar isso numa espécie de caixa de ferramentas para a jornada contínua? Fundamental. A primeira ferramenta, e talvez a mais desafiadora, é o compromisso ativo com a vulnerabilidade. Que não é um conceito abstrato, né? De jeito nenhum. É uma prática. Significa escolher deliberadamente compartilhar um sentimento de incerteza com alguém de confiança. Significa pedir ajuda numa tarefa pequena. Admitir, eu não sei. Exato. Cada pequeno ato de abertura, num contexto seguro, é como um treino que fortalece o músculo da confiança e prova para o sistema nervoso que ser vulnerável não significa ser aniquilado. A segunda ferramenta tem a ver com a emoção dominante, a relação com a raiva. Vimos um exercício muito bom sobre isso. Sim. O da raiva como um alarme de incêndio. Isso, quando o alarme tocar alto, em vez de só reagir, a prática é pausar e se perguntar, o que está queimando aqui? Que outra emoção mais vulnerável está por baixo dessa fumaça toda? É mágoa? É medo? Identificar a emoção raiz muda tudo. Muda, porque cada emoção precisa de algo diferente. A raiva quer atacar, mas a mágoa precisa de acolhimento. O medo precisa de segurança. Certo. E para ajudar a criar essa pausa, temos uma ferramenta fisiológica imediata, a respiração 4-7-8. Que foi praticada nas sessões. Isso. Inspirar pelo nariz por 4 segundos, segurar o ar por 7 segundos e expirar lentamente pela boca por 8. Repetir isso 3 ou 4 vezes. Interrompe o sequestro da amígdala e devolve o controle.
Cria-se o espaço para fazer uma escolha consciente. E para fechar essa parte prática, vamos relembrar as frases guia que surgiram como âncoras. São como mantras para reconfigurar as crenças antigas. A primeira era: minha vulnerabilidade é fonte de força, não de fraqueza. A segunda, um lembrete poderoso sobre o uso do poder. Posso proteger sem controlar. E a terceira, talvez a mais difícil e libertadora de todas: estou seguro mesmo quando não estou no controle. Repetir internamente essas frases, especialmente quando os padrões reativos surgem, ajuda a criar novos caminhos neurais. Sim. E como uma mensagem final de encorajamento, é vital reforçar algo. Toda essa jornada de desenvolvimento para o tipo 8 não é sobre se tornar menor, menos intenso ou menos poderoso. É o contrário. Ao contrário, é sobre refinar e direcionar esse poder extraordinário. É sobre deixar de usar uma bazuca para matar uma mosca e aprender a usar a força com precisão cirúrgica. Ao integrar a vulnerabilidade e o coração, a influência no mundo se expande. O poder se torna magnético, não impositivo. Exato. De formas que o mero controle jamais permitiria. E para continuar essa reflexão, eu deixo um último pensamento. Uma provocação que surgiu da própria metáfora que a gente usou hoje. Manda. A força de um 8 pode construir as muralhas mais altas e impressionantes para que ninguém consiga entrar. Mas a verdadeira força, a que muda o mundo, talvez não esteja na muralha que isola, mas na ponte que se tem a coragem de construir para se conectar com o outro, mesmo conhecendo todos os riscos. A questão que fica para cada novo dia é: que tipo de construtor se escolhe ser?